Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 271. O primeiro exame correu sem problemas. Desta vez, o exame não incluía Chunin fornecendo respostas padrão. Ele testava não apenas a capacidade de coletar informações, mas também a habilidade de distinguir informações verdadeiras de falsas. A dificuldade, sem dúvida, aumentou. Mas para Naruto e Sasuke, isso não era nada. Ao dar a Sakura uma pequena quantidade do chakra da Kyuubi antes de entrar na sala de exames, Naruto se conectou com ela através da percepção para transmitir as respostas corretas. Quanto a Sasuke, se quisesse, um único olhar seria suficiente para lançar todos os presentes em um genjutsu. No entanto, Sasuke, que acabará de se reencontrar com sua mãe, estava de bom humor e não tinha intenção de se exibir. Ele simplesmente controlou algumas pessoas e conseguiu chegar à resposta correta. O fiscal nem se deu ao trabalho de olhar para esses três. Ele bem que podia se concentrar nos outros. Afinal, os examinadores também tinham indicadores-chave de desempenho para essa avaliação, e eliminar uma vaga era o ponto de partida. 2 horas depois, dos 150 candidatos na sala, restavam apenas 81. Após uma rápida revisão, mais 21 foram eliminados, restando apenas 60 que passaram para a próxima fase. A próxima rodada não era um teste de roubo de pergaminhos, mas um exame baseado em ilusões que testava o caráter. Sasuke passou instantaneamente, sem nem mesmo fazer o teste, já que a ilusão do examinador não teve efeito sobre ele. Sakura também passou com relativa facilidade, mas permaneceu presa na ilusão por um tempo, o que diminuiu sua pontuação. Por conta disso, ela foi obrigada a adiar a terceira rodada por 3 horas antes de poder participar. Desculpe. Sakura saiu da sala de exames com uma expressão de culpa no rosto. Naruto e Sasuke balançaram a cabeça, indicando que ela não precisava se preocupar. Ver aquilo só a fez se sentir pior. Ela já não tinha as qualificações necessárias para prejudicar os dois. 1 hora depois, todos os candidatos que passaram nas 2 primeiras fases se reuniram no ginásio. Como examinador-chefe deste exame Chunin, Yuichi anunciou o conteúdo da próxima prova. Ainda era a tradicional batalha de pergaminhos, mas desta vez, em vez de pergaminhos do céu e da terra, havia 3 tipos: céu, terra e homem. Isso significava que, no máximo, apenas 1/3 dos candidatos poderia passar. É preciso reconhecer que, com os métodos de seleção de Yami, aqueles que permaneciam na lista oficial eram verdadeiramente a elite entre a elite. Mesmo que alguns fossem Chunin, muitos já haviam sido Jounin especiais ou até mesmo Jounin. Por exemplo, Azuma, que antes era um Jounin de elite de Konoha, agora era apenas um Jounin especial. É claro que sua verdadeira habilidade ainda estava no nível de Jounin, mas sua sorte tinha sido terrível. Ele enfrentou Ayama Shirakumo, Gai e depois Yuji em sequência. Após uma série de derrotas, foi expulso das fileiras de Jounin. Danzou ficou tão satisfeito que bloqueava a porta de Hiruzen todos os dias apenas para apreciar sua expressão sombria. De volta ao exame. Como a Floresta da Morte e vários outros campos de treinamento haviam sido destruídos, esta batalha de pergaminhos não ocorreu em Konoha, mas no Vale do Fim, localizado no centro do continente. Os candidatos partiram de acordo com suas pontuações anteriores. Não lhes era permitido furtar pergaminhos durante o percurso e só podiam começar a prova depois de entrarem no vale. A rodada inteira durou 72 horas, testando a resistência e o vigor de todos os participantes. Naruto e sua equipe não estavam com pressa, já que de qualquer forma teriam que esperar 3 horas pela pequena Sakura. Os 3 foram ao Ichiraku Ramen para uma refeição farta, depois se registraram tranquilamente e partiram. Para se adaptarem a Sakura, eles não se moveram muito rápido, mantendo a velocidade média de um Chunin. Eles levaram um dia inteiro para chegar ao local de coleta dos pergaminhos no Vale do Fim. O vale era cercado por densas florestas e rios, com as estátuas maciças no centro visíveis a dezenas de quilômetros de distância. Os cantos da boca de Sasuke se contraíram levemente, claramente desconfortável sob o olhar da estátua gigante. Naruto percebeu e silenciosamente se preparou para reclamar com Yami mais tarde. Sasuke, alheio às intenções de Naruto, zombou. Naruto, vamos. Tem muita gente esperando por nós lá dentro. Naruto assentiu com a cabeça. Através de sua percepção, ele podia sentir centenas de candidatos em emboscada perto da entrada. Sakura, fique perto de nós. Após dar o aviso, Naruto avançou primeiro, com Sasuke e a pequena Sakura logo atrás. Eles atravessaram uma trilha estreita e entraram na floresta. Naruto ergueu uma das mãos e um Rasen Shuriken se formou quase instantaneamente, vibrando com um som penetrante. Se você não for embora, vou agir. Por favor, aguarde. Os candidatos escondidos estavam encharcados de suor frio. Muitos saltaram imediatamente, enquanto os restantes fugiram para longe. Um deles gritou: Naruto, você ainda se lembra de mim? É o Ebisu-sensei. Você também vai fazer essa prova? Naruto reconheceu imediatamente e acenou alegremente. Na época em que Yami estava com preguiça de lidar com Naruto, ele deixou as tarefas básicas a cargo de Ebisu. Devido à sua má reputação, Ebisu não ousava se exibir na frente do pirralho da Kyuubi, e os dois se davam muito bem. Na Naruto, não estamos aqui para roubar seu pergaminho. Vendo o Rasen Shuriken ainda na mão de Naruto, Ebisu engoliu em seco, nervoso, e explicou rapidamente. Todos aqui querem te dar seus pergaminhos para que você possa passar desta rodada diretamente. Não só Naruto, mas até Sasuke ficou perplexo. Será que eles envenenaram os pergaminhos numa tentativa de incriminá-los? Capítulo 272. Após a explicação de Ebisu, Sasuke finalmente acreditou que aquilo não era uma conspiração. Esse grupo de pessoas entregou o pergaminho sinceramente. Na verdade, o motivo era simples. A existência da equipe deles perturbava demais o equilíbrio. Quem os encontrasse acabaria em apuros.
Hoje em dia, tornar-se um Chunin exigia uma competição acirrada, e ninguém queria fracassar apenas por azar. Então essas equipes se reuniram para discutir um plano. Basta entregar o pergaminho para Naruto e os outros, deixá-los avançar diretamente para esta rodada e não interferir nas batalhas entre os outros candidatos. A equipe que entregou o pergaminho poderia sair mais cedo, armar armadilhas e obter vantagem. Isso poderia ser considerado uma compensação. Isso é possível? Naruto pareceu muito surpreso e quis recusar. Não, isso é trapaça. Como isso pode ser considerado trapaça? Estamos admitindo a derrota. Ebisu imediatamente encontrou uma desculpa. Naruto, você está participando da competição sob as ordens de Yami-sama, e isso também está de acordo com as regras de Konoha. Afinal, vocês são todos genin. Mas isso não significa que você esteja qualificado para fazer este exame. Você disse que aqueles que foram eliminados por você foram injustiçados. Estamos fazendo isso por uma questão de justiça. No final, Ebisu estava quase em lágrimas. Vendo Naruto ainda hesitante, um ex-ninja de Iva se aproximou para persuadi-lo. Lady Kurotsuchi e Lady Temari chegaram antes de você. Elas não disseram nada. Foram embora depois de pegar o pergaminho. Provavelmente estão indo para a estátua agora. O ponto final desta rodada de exames era aos pés da estátua de Yami, garantindo que os candidatos aprovados pudessem, bem, admirar a elegância de Yami-sama. Ok, concordo com seus termos. Enquanto Naruto ainda hesitava, Sasuke já havia concordado. Ele não estava interessado em participar de uma competição tão formal. Preferia voltar e acompanhar sua mãe. Vendo que Sasuke havia concordado, Naruto não teve escolha a não ser concordar também. Todos vieram alegremente trocar pergaminhos. Após se reunirem, as equipes observaram Naruto e os outros dois partirem antes de se dispersarem em direções diferentes. Entretanto, em Konoha, Yami, que tinha algum tempo livre, dedicou a cuidar de idosos solitários. Num pátio profundo e silencioso, Otsutsuki Kaguya estava sentada na beira, o rosto sereno, a face bonita ligeiramente erguida como que em transe, os olhos fixos na luz que filtrava pelas folhas da árvore de Madara. Para Kaguya, além de poder caminhar livremente pelo mundo ninja, não havia muita diferença em relação aos anos em que ela estava selada. Com exceção de Yami, ninguém neste mundo era digno de ser seu amigo. Kaguya era e ainda é solitária, com muitos pensamentos em sua mente. Você está preocupado com o clã Otsutsuki? Yami apareceu silenciosamente ao lado de Kaguya, segurando um pacote de Daifuku de morango na mão. Depois de falar, ele colocou-o na boca. Kaguya não tinha intenção de esconder nada e assentiu. Otsutsuki e eu estamos desaparecidos há 1000 anos. O clã deve ter notado algo em comum e pode enviar alguém para verificar a qualquer momento. Há também outra possibilidade. Ele não pode simplesmente morrer tão facilmente. Ele pode estar se escondendo nas sombras, recuperando suas forças em silêncio, pronto para se vingar de mim a qualquer momento. Os Otsutsuki geralmente agem em pares divididos em protetor, líder e protegido subordinado. Para que a árvore divina amadureça completamente, um passo essencial é o sacrifício de um membro do clã Otsutsuki. É claro que esse sacrifício não é algo pontual. Caso contrário, não haveria Otsutsuki suficiente para continuar plantando árvores. O Otsutsuki sacrificado precisa esperar até que a árvore divina amadureça novamente, para então ser ressuscitado com o segundo fruto. Mas mesmo ressuscitada, Otsutsuki Kaguya não queria ser controlada. Então ela atacou Otsutsuki Ishiki de surpresa. Contudo, após comer a fruta, Kaguya não sentiu o corpo espiritual de Ishiki, então teve certeza de que ele não estava morto. Depois de dar à luz às pressas, ela começou a preparar o exército de Zetsu branco como reforço. Acho que sua ideia está correta. Yami assentiu seriamente. O clã Otsutsuki é insondável, e sua força reside em seus números. Somente quando tivermos cada vez mais pessoas fortes poderemos ter certeza de enfrentar o inimigo desconhecido. Os olhos geralmente indiferentes de Kaguya brilharam de alegria. Você concorda que eu posso criar Zetsu branco? Claro que não. Yami balançou a cabeça como um chocalho. Estou falando de pessoas fortes. De que servem os Zetsu brancos mesmo em grande número? Uma única ilusão poderia controlá-los a todos. Como uma garotinha ingênua, Kaguya sempre demonstrava emoções de forma direta. Ao ouvir Yami dizer isso, ela imediatamente ficou desapontada. É difícil treinar pessoas fortes. Inicialmente, eu queria criar a Goromo e a Mura para me ajudarem, mas eles me traíram. Isso porque seu método de ensino era falho. Inconscientemente, a mão de Yami já havia segurado a pequena mão um tanto fria de Kaguya. Embora estivesse gelada, a sensação macia e delicada era tão agradável que ele não queria soltá-la. Eu tenho um jeito de criar alguém mais forte que a Goromo e a Mura. Qual método? Perguntou Kaguya com urgência. Yami continuou a persuadi-la. Veja, minha linhagem é superior à sua. O potencial da criança que teremos certamente superará o daqueles 2 filhos ingratos. Eles desobedeceram porque não tinham um pai para ensiná-los. Comigo aqui, você não precisa se preocupar com o nosso filho crescendo no caminho errado. Não é verdade? Kaguya piscou seus grandes olhos atordoados. Isso está certo? Capítulo 273. Vamos, deite-se. Uma vez não basta, você precisa tentar mais vezes para ter sucesso. Somos todos raças avançadas. Você deve saber o quão difícil é para os Otsutsuki terem descendentes. Não durma, continue trabalhando duro. Kaguya, você não quer ficar sem ajuda no futuro por não poder ter filhos, certo? Só mais uma vez, coopere comigo só mais uma vez. Já chega, vá fazer uma parada de mãos, assim a taxa de sucesso é maior. Yami não é um canalha que seduz garotas inocentes. Ele apenas propôs uma maneira viável para Kaguya fazer uma escolha. O resultado foi que Kaguya concordou e teve que contribuir com sua mão de obra e esforço. Isso é fazer uma boa ação para os outros.
É claro que Yami não tem se dedicado apenas a Kaguya ultimamente, também há muitos assuntos relacionados ao casamento que exigem sua atenção. Como iriam realizar um casamento sem precedentes, a escala tinha que ser grandiosa. Toda Konoha era essencialmente o local do casamento, e todos os aldeões, ninjas e até mesmo turistas da vila foram convidados como espectadores. Agora, os ninjas da vila praticamente não aceitam mais missões. Com exceção daqueles que garantem o bom andamento do exame Chunin, todos os outros estão se preparando para o casamento de Yami. Local do evento, roupas, comida, lista de presentes. Resumindo, nenhuma tarefa é simples e cada uma requer muita mão de obra e recursos materiais. Por exemplo, quando se trata de vestidos de noiva, os estilistas mais renomados do mundo todo estão com um grande desafio. São tantas noivas, cada uma com um estilo diferente, e eles precisam criar um vestido de noiva exclusivo para cada uma, principalmente em tão pouco tempo. Dá para imaginar a dificuldade. Felizmente, com exceção de Yami, todos os outros na família Shimura são bastante razoáveis. Eles não se deixaram levar pela urgência do tempo, nem descontaram sua raiva nos outros. A data do casamento foi 3 dias depois do exame Chunin, quando a cidade estaria mais movimentada. Quase todos os parentes de Yami compareceriam ao casamento, incluindo a manipulação da terra de Pakura, mas havia exceções. Kaguya não gostava de tais ocasiões e Mikoto-san também não era apropriado. Após semear as sementes novamente, Yami entrou no modo sábio e começou a pensar no futuro do mundo ninja. Então você não sabe onde fica a estrela ancestral Otsutsuki? O rosto de Kaguya estava vermelho, seus cabelos molhados de suor e grudados em seu belo rosto. Ela balançou a cabeça e disse, eu nasci em um planeta comum. O planeta ancestral do clã Otsutsuki foi completamente escondido pelos ancestrais. Só podemos encontrar o caminho oferecendo frutos de chakra. Otsutsuki pode saber, mas esta foi minha primeira missão e... Boa moça, ela apunhalou o chefe pelas costas na primeira missão. Kaguya nasceu para ser rebelde. Yami silenciosamente aumentou a vigilância em seu coração. Ele ainda não tinha convencido Kaguya completamente, então precisava continuar cauteloso. Kaguya não sabia que Yami estava reclamando dela e aconselhou seriamente. O poder do ancestral está além da nossa imaginação e pode até ter ultrapassado os limites do mundo. Não seja impulsivo. Entendo. Yami assentiu. Embora não tivesse interesse em Boruto, ele sabia que não apenas o ancestral lendário, mas até mesmo Otsutsuki Shibai, havia transcendido. Embora ele estivesse forte agora, a quantidade de chakra que possuía não havia causado uma mudança qualitativa e levaria algum tempo para que isso se desenvolvesse. O motivo pelo qual ele perguntou agora era simplesmente para aprender mais sobre o clã Otsutsuki. Um mês passou num instante, e logo chegou o dia da rodada final do exame Chunin. Yami, o chefe que não interfere nas lutas, também apareceu na arena recém-reformada e ampliada. 100.000 espectadores estavam sentados nas arquibancadas. Quando viram aparecer, explodiram imediatamente em aplausos fanáticos. Embora Yami não estivesse mais no comando, enquanto não renunciasse, ele teria que assumir essa posição. Antigamente, em tais ocasiões, ou Daimyo e o Hokage sentavam-se lado a lado, ou os Kage de outros países importantes estavam presentes. Mas no mundo ninja atual, ninguém era qualificado para se sentar ao lado de Yami. No corredor dos competidores, Naruto e Sasuke estavam sentados como reis, e a inveja e o desejo em seus olhos estavam prestes a transbordar. Não se tratava de ambição por poder, mas de uma busca. Ambos desejavam se tornar Hokage, na esperança de obter o reconhecimento de Yami e provar que eram os sucessores mais adequados, além de realizar suas ambições e transformar a bela vila que idealizaram em realidade. Naruto e Sasuke desviaram o olhar ao mesmo tempo em que seus olhares se encontraram, faíscas voando. Os outros competidores ao redor recuaram em silêncio, deixando-lhes espaço. Às 10 horas da manhã, Yami se levantou e a arena rapidamente voltou ao silêncio. O discurso não foi muito longo. Simplesmente encorajou as pessoas presentes a trabalharem arduamente para construir um mundo ninja, mas mesmo assim, houve várias rodadas de aplausos estrondosos. A lavagem cerebral agora. Não, o trabalho de educação ideológica estava sob a responsabilidade de Hiruzen, então ele era um parceiro profissional. Ele estava no cargo havia apenas 2 meses, mas já havia alcançado bons resultados. Se eles continuassem a cultivar isso por mais alguns anos, as barreiras criadas pelo campo e pela aldeia poderiam realmente desaparecer. Por fim, ele acenou para as pessoas e fez um sinal de cabeça para os competidores. Então Yami ativou o deus voador do trovão e deixou a arena. Ele não tinha como assistir às partidas o tempo todo, então só apareceu por um breve período. Além disso, ele havia encontrado um ratinho na Vila da Folha. Se não resolvessem o problema rapidamente, causariam muitos transtornos. Capítulo 274. A arena estava repleta de gente, e o barulho podia ser ouvido em quase toda Konoha. Em cada praça havia telões enormes para que aqueles sem ingresso também pudessem assistir à batalha. A aldeia estava em estado de excitação carnavalesca, mas também havia pessoas que não se adaptavam a esse ambiente. Um homem vestindo um auri branco, com um longo rabo de cavalo preto e caracteres romanos sob os olhos, encarava friamente a multidão reunida na praça e os ninjas que lutavam ferozmente na tela. A sensação era de que ele estava observando um ladrão que havia roubado seus pertences. Bang! De repente, um vento forte surgiu do nada. Os olhos do homem se arregalaram, seu corpo enrijeceu por um instante, e então ele desapareceu instantaneamente, sem que ninguém percebesse. Kaguya, que estava atordoada, de repente aguçou o olhar. Seu manto esvoaçava enquanto ela deslizava para dentro da fenda espacial que surgiu silenciosamente atrás dele, nos arredores de Konoha em uma floresta. Bum, bum,
Bum! O homem que acabará de desaparecer da aldeia atravessava a floresta como uma bala de canhão. Árvores se partiram, pedras voaram e uma ravina profunda com vários quilômetros de extensão foi escavada no solo, antes que a destruição finalmente cessasse, levantando uma enorme nuvem de poeira. Tosse, tosse, dói muito. Enquanto o vento dissipava a poeira, Shimura caminhou lentamente até o homem, observando tossir sangue com a cabeça baixa. Seus olhos carregavam um toque de escárnio. Jigen, não, eu deveria te chamar de Otsutsuki Ishiki. Você é bem forte. Pensei que poderia romper sua casca e revelar sua verdadeira forma. Um lampejo de horror surgiu nos olhos do homem. Antes que ele pudesse reagir, uma fenda se abriu no espaço, e a mão de Kaguya, semelhante a Jade, emergiu dela, brilhando com uma luz fria. Como um relâmpago, avançou em direção à cabeça de Jigen. Mas, pouco antes de sua mão tocá-lo, Jigen desapareceu misteriosamente. Yami franziu a testa e seu corpo também desapareceu. Explosões irromperam no ar, rajadas de vento se espalharam, arrancando inúmeras árvores antigas. Alguns segundos depois, as duas figuras reapareceram simultaneamente. Jigen caiu sobre os escombros, agarrando o braço esquerdo ensanguentado, olhando incrédulo para Yami, que permanecia ileso. Como isso é possível? Como você poderia saber minha técnica de pupila? Como vocês, um bando de formigas ninjas, conseguem dominar as técnicas divinas do meu clã? Não é de admirar que Ishiki conseguisse romper as defesas com tanta facilidade. Sukuna Ikona era sua habilidade mais preciosa, um talento que apenas alguns Otsutsuki conseguiam despertar. O último com olhos negros tinha sido Otsutsuki Shibai, um Otsutsuki que havia ultrapassado os limites deste mundo. Yami ficou muito satisfeito com a reação de Jigen. Ele esperava por esse dia desde que Izumi despertou o Mangekyou. É apenas uma técnica de pupila. Nada é impossível enquanto você tiver o Mangekyou Sharingan. Otsutsuki Ishiki, eu não esperava que você fosse tão ousado. Eu estava apenas me perguntando como encontrá-lo, e você veio até mim por conta própria. Naquele momento, Yami realmente se sentiu como filho do destino, capaz de alcançar tudo o que desejasse. Há alguns dias, ele vinha discutindo com Kaguya sobre como encontrar Ishiki com mais eficácia. Enquanto estava no estado de selo da cunha, Ishiki conseguia se esconder muito bem. Kaguya já o havia procurado antes, querendo eliminá-lo enquanto ele estivesse enfraquecido. Após o fim da Grande Guerra Ninja, Yami também fez buscas durante suas viagens pelo mundo ninja, mas não encontrou nenhum vestígio. Ele pensava que teria que esperar até que a organização Kara aparecesse para poder rastrear Ishiki. No entanto, Ishiki veio a Konoha abertamente, chegando a expor sua aura. Ele foi imediatamente detectado pelos sentidos aguçados de Yami. A expressão de Otsutsuki escureceu, sentindo que sua sorte havia acabado. Seu chakra vazou apenas por causa de um momento de oscilação emocional. Até mesmo uma mudança tão sutil foi percebida. Será que Yami já sabia que ele viria para Konoha? Yami, pare de perder tempo com ele. As veias saltavam ao redor dos olhos de Kaguya, e agulhas de pelo de coelho saíam de seus cabelos, perfurando o vazio com intenções assassinas em direção a Ishiki. Bum! Um enorme cubo vermelho e preto bloqueou o ataque. As agulhas o atingiram com sons nítidos, mas nem mesmo um arranhão ficou. Kaguya, mesmo que você tenha roubado o fruto da minha árvore divina, você continua sendo inútil. Ishiki zombou enquanto marcas negras se espalhavam por seu corpo. Várias hastes negras apareceram atrás dele. Primeiro você foi traído pelos descendentes de Agoromo, depois perdeu para Yami. Acha que pode me enfrentar com a ajuda dele? Continue sonhando. Mesmo sem um hospedeiro perfeito para liberar todo o meu poder, ainda posso transformar uma casca vazia como você em pó. O rosto de Kaguya empalideceu, embora ela já fosse bonita naturalmente. As palavras de Ishiki claramente a abalaram. Quando sua cunha se desfez, o chakra de Ishiki aumentou, carregando uma força capaz de suprimir linhagens sanguíneas. Se fosse no passado, Kaguya provavelmente já teria usado Yomotsu Irazaka para escapar, mas agora ela não estava mais sozinha. Kaguya se virou repentinamente, com lágrimas brotando em seus grandes olhos pálidos. Yami, me ajude. Capítulo 275. Quando Kaguya pediu ajuda de forma tão comovente, Yami interveio imediatamente. Ele desferiu um soco sem qualquer técnica, e a poderosa força envolta em chakra lançou o cubo de mais de 1000 libras para longe. Ao mesmo tempo, os olhos de Yami se transformaram em um padrão Mangekyou. O mundo entrou em um estranho estado de câmera lenta. Ele viu claramente Ishiki invocar o cubo novamente. Um palácio apareceu na imponente montanha sagrada, lado a lado com a pouco conhecida Sukuna Ikona. Um cubo vermelho e preto caiu do céu acima da cabeça de Yami, silencioso e abruptamente. Kaguya estava prestes a abrir a boca para lembrá-lo, mas a reação de Yami foi mais rápida que a dela. Outro cubo vermelho e preto surgiu horizontalmente e derrubou o anterior com um único golpe. Ishiki ficou estupefato. Mesmo estando gravemente ferido e fraco, ele não deveria ter perdido o controle do ninjutsu que liberou, e ele só havia invocado uma caixa grande. Como pôde de repente se tornar? Não. Os olhos de Ishiki se aguçaram instantaneamente. Ele encarou calmo Yami e falou com a voz rouca. Você copiou minha técnica de pupila? Yami conseguia usar ambas as técnicas oculares que seus olhos negros possuíam. Mesmo que não quisesse acreditar, essa era definitivamente a explicação mais razoável. Minha técnica ocular, Takamagahara, pode replicar perfeitamente todas as habilidades oculares. Lembre-se, todas elas. Não importa se você tem olhos roxos, olhos limpos ou qualquer outro tipo de olho, não faz diferença. Yami estendeu um dedo, e o cubo da Rakoten que ele invocou rapidamente encolheu até o tamanho de um cubo de Rubik, girando em torno da ponta de seu dedo, com um sorriso brilhando em seus olhos.
Esse ataque com a caixa grande parece estúpido, já que consiste basicamente em acertar as pessoas com um cubo preto enorme, mas é surpreendentemente útil. Além de ser mais pesado que uma montanha, também tem a capacidade de dificultar a percepção e o fluxo dos chakras. Quando combinado com o Sukunaikona, produz um efeito inesperado, tornando-se difícil de defender. O anfitrião e Otsutsuki e Ishiki alcançaram o segundo estágio do vínculo do medo em um único movimento, recompensa, linhagem Otsutsuki, excelente. Ignorando o comando do sistema, Yami estalou os dedos e várias caixas pretas correram em direção a Ishiki, que respondeu prontamente com o mesmo método. O som dos cubos colidindo e os baques abafados de seus choques físicos continuavam como fogos de artifício. A pressão tremenda aumentou, chocando a todos. Ao contrário de uma pessoa ingênua, Ishiki era definitivamente um guerreiro experiente. Seus movimentos eram simples, porém ferozes. Seus olhos negros pareciam ter a capacidade de prever o futuro. Ele sempre conseguia antecipar os movimentos de Yami e manter o equilíbrio, apesar de sua força e velocidade serem inferiores. Os corpos dos dois continuavam encolhendo e aumentando de tamanho, o que deixava Kaguya tonta. Ela não conseguia encontrar uma oportunidade para ajudar. Yami também percebeu que algo estava errado com Ishiki e ativou Takamagahara para tentar replicar essa habilidade preditiva, mas falhou. Em outras palavras, essa habilidade não era um doujutsu, mas apenas uma função básica, como o controle da repulsão gravitacional pelo Rinnegan. Não pertencia a uma técnica ocular, mas ele não ficou muito desapontado. De que adianta ser capaz de prever o futuro? Se sua base não for sólida o suficiente, mesmo que você saiba como ele vai atacar, seu corpo não conseguirá reagir. Essa é a importância dos atributos básicos. Então, silenciosamente, a velocidade de Yami dobrou novamente. A pupila dourada de Ishiki com linhas pretas contraiu-se subitamente. Ele já havia previsto o próximo movimento de Yami e, instintivamente, seu braço se ergueu. A mão esquerda de Yami formou uma garra. Ishiki ergueu o braço para bloquear. A mão direita de Yami seguiu o ataque, atingindo sua linha central exposta com a base da sua. Após 3 ataques consecutivos, ele juntou as palmas das mãos e desferiu um soco de 1 polegada. Sopro! A força oculta atravessou o corpo de Ishiki, transformando-se em uma onda de choque que estilhaçou a montanha atrás dele. No instante em que o corpo de Ishiki foi arremessado para trás, Yami atacou com a velocidade de um raio e agarrou sua cabeça. Ishiki tossiu sangue e olhou para Yami horrorizado. Seu rosto empalideceu, mas ele ficou atordoado apenas por um instante antes de usar o Sukunaikona para se libertar. Parece que sua perspicácia só consegue enxergar minhas ações, mas não consegue prever seu próprio fim. Yami também encolheu, e os dois lutaram por 30 golpes seguidos em tamanho microscópico. O zumbido era como o apito de um tambor de guerra. Sopro! Por fim, o poder da pupila de Ishiki não conseguiu mais sustentar aquele estado, e ele retornou à sua forma original. Nesse momento, ele estava coberto de sangue e ambos os braços estavam torcidos em ângulos estranhos. Você me obrigou a fazer isso, Shimura Yami. Com um rugido, a aparência de Ishiki mudou novamente. Sua pele tornou-se completamente da cor pálida característica do clã Otsutsuki. Seu crânio começou a sobressair de sua testa, e um único chifre surgiu no topo de sua cabeça como uma coroa. Kaguya cerrou os punhos com o coração disparado, nervosa e extasiada ao mesmo tempo. Essa era a verdadeira forma de Otsutsuki Ishiki. Kaguya alertou em voz alta, Yami, seu kama foi totalmente liberado. Este corpo não é um receptáculo perfeito. Contanto que o seguremos e evitemos sua lâmina afiada, Otsutsuki Ishiki desaparecerá completamente. Sua traidora. Ishiki olhou para Kaguya com intenções assassinas nos olhos. Kama era a técnica de reencarnação exclusiva do clã Otsutsuki, mas não era possível reencarnar perfeitamente escolhendo qualquer pessoa. Era necessário um alto grau de compatibilidade com o chakra dela. Kaguya tinha razão. Jigen não era o hospedeiro perfeito, caso contrário não teria se escondido por 1000 anos. Inicialmente ele pensou que com o aparecimento de Kaguya, era hora de começar a procurar um hospedeiro perfeito. Mas agora Ishiki estava numa situação desesperadora, e somente liberando todo o seu poder de luta teria alguma chance de sobreviver. Quanto ao futuro, ele só podia esperar se livrar do envolvimento com Yami e, em seguida, encontrar um hospedeiro para se esconder novamente em seu plano. Eu evito o seu kama. Yami lançou um olhar lento para Kaguya e de repente percebeu que aquela mulher não era muito boa de papo. Um lampejo escarlate brilhou nos olhos de Yami, e Otsutsuki percebeu atentamente que o espaço ao redor foi repentinamente coberto por uma energia estranha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 276. O Sharingan de Yami possuía 2 técnicas oculares. Uma delas era Takamagahara, que ele usava frequentemente, capaz de copiar qualquer doujutsu. Até então, todas as técnicas de Sharingan conhecidas no mundo ninja haviam sido copiadas por ele, incluindo o Koto Amatsukami de Shizui. Para que Yami dominasse essa habilidade, Shizui certa vez usou essa chamada ilusão mais poderosa em um Chunin comum. Mesmo com a sobreposição das células de Hashirama e o poder duplo do Mangekyo, ainda foram necessários 3 anos de recarga antes que pudesse ser usada novamente. Em comparação com Takamagahara, a técnica do outro olho era raramente utilizada. Além de ter praticado algumas vezes para se familiarizar com a arma, Yami nunca a havia usado em combate real. O motivo era simples. Ele vinha dominando seus oponentes o tempo todo, e não havia ninguém digno de obrigá-lo a usar essa tática.
Ishiki havia recuperado brevemente sua força máxima, mas ainda não era páreo para ele. O único motivo pelo qual Yami usou Takamagahara foi para impedir que Ishiki escapasse com sua habilidade espacial. Esses Otsutsuki, incluindo o próprio Yami, já haviam dominado o poder do espaço à perfeição, então era melhor ser cauteloso. O poder pupilar de Yami continuou a melhorar e evoluir, e agora o alcance de Takamagahara havia aumentado de dezenas de metros para vários quilômetros. Ishiki sentia como se seu corpo estivesse preso em um pântano, seus movimentos lentos e pesados, uma sensação insuportável. Sovosh, diversas hastes negras yin yang, brilhando com uma luz fria, se reuniram no vazio, e várias lanças afiadas brotaram do chão, prontas para empalar Ishiki como um ouriço. Será que esse tipo de pessoa merece que eu me afaste temporariamente dela? Yami lançou um olhar fulminante para Kaguya, e com um clarão de luz, as hastes negras já estavam diante de Ishiki. As pupilas negras de Ishiki brilharam com uma luz dourada, Sukunaikona foi ativado e as hastes yin yang desapareceram sem deixar vestígios. Mas antes que ele pudesse sorrir, sopra, sopra. As hastes negras que acabavam de encolher atravessaram seu corpo. Tolo, competindo comigo pelo controle. Yami zombou e deu um passo à frente. Antes que a imagem residual atrás dele desaparecesse, ele já estava diante de Ishiki. Não se tratava de habilidade espacial, mas de pura velocidade. Sob a proteção do Takamagahara, os atributos de Yami aumentaram tremendamente. Os olhos de Ishiki reagiram, mas seu corpo ainda não conseguia se mover. Bang! Um tapa atingiu o rosto de Ishiki, e as mãos de Yami não pararam. O segundo soco fraturou seu externo. O terceiro golpe fraturou seu osso do ombro. O quarto perfurou seu abdômen. Sopro! Ishiki tossiu sangue, recuando rapidamente enquanto suportava a dor lancinante. Ele queria usar seu poder espacial para escapar, mas todo o espaço parecia selado. Não importava como ele ativasse sua habilidade, não havia resposta. Pequeno deus dos Otsutsuki, você se esforçou ao máximo. A voz de Yami ecoou enquanto ele se aproximava. As palavras desdenhosas atravessaram o corpo e a alma de Ishiki como uma faca, fazendo-o cuspir sangue de raiva e uivar para o céu. Como você consegue ser tão forte? Ele se recusava a acreditar que um monstro assim pudesse existir em um planeta atrasado e indígena, o que o deixou completamente arrasado. Não é que eu seja forte, é que você é fraco demais. Relâmpagos roxos cintilaram ao redor da mão de Yami, e um orbe da busca da verdade se transformou em uma lança, perfurando o ar. O vazio distorcido formou um vórtice espiral, comprimindo-se com tanta força que a velocidade de Ishiki caiu drasticamente, ficando mais lenta até mesmo que a de um Chunin. Ishiki só conseguiu rugir de raiva, assistindo impotente enquanto o outro buraco era perfurado em seu corpo. Várias hastes negras então o atingiram, cravando-se em pontos de acupuntura cruciais por todo o corpo, bloqueando o fluxo de chakra e impedindo-o de ativar o Sukunaikona. Yami caminhou passo a passo em direção a Ishiki, agarrou-o pela garganta e o ergueu no ar. Ao mesmo tempo, seu corpo enviava sinais de fome, ansiando por devorar Ishiki por inteiro. Ishiki pressentiu isso e seus olhos se encheram de medo. Yami, o que você quer fazer? O quê? Yami inclinou a cabeça e sorriu, deixando Ishiki desconcertado. Claro, vou te agarrar e te refinar instantaneamente. O chakra no corpo de Ishiki fluiu para Yami como uma inundação. Família real, vocês são realmente da família real. Meu senhor, perdoe-me. Eu ofendi, por favor, por favor. Ishiki finalmente compreendeu a origem de seu pavor. A linhagem de Yami era ainda mais refinada e pura que a dele. Ele queria implorar por misericórdia, mas Yami o absorveu rápido demais. Em poucos segundos, Ishiki voltou à aparência de Jigen, com as marcas pretas de cama em seu corpo desaparecendo completamente. Kaguya, que observava tudo, flutuou até mais perto. Depois de confirmar que Ishiki estava realmente morto, sem nenhuma chance de ressurreição, ela finalmente sorriu. Era uma visão de tirar o fôlego. Morto, verdadeiramente morto. Pelo menos a curto prazo, ela não precisava mais temer a vingança do clã Otsutsuki, um alívio que tirou o peso do medo constante de seu coração. Ao ver Yami colocar Ishiki no chão e arrancar seus olhos, Kaguya já não se importava com o lugar onde eles estavam. Ela se jogou em seus braços, libertando a paixão escondida sob sua fria fachada. Capítulo 277. Tendo recebido a gratidão de Kaguya, a viagem de Yami hoje não foi em vão, e a morte de Ishiki tornou-se muito mais valiosa. Não só isso, como até mesmo morto era valioso. Após retornar a Konoha, Yami entrou na sala de treinamento e começou a estudar. Ele se lembrou de que Ishiki também possuía uma 10 caudas, mas que ela estava selada em uma dimensão alternativa. Se ele conseguisse encontrá-la, não planejava guardá-la para plantar a árvore divina. Este pequeno mundo ninja não suportaria o tormento de 3 10 caudas. Seria melhor engoli-la e reabastecer seu corpo com nutrientes. Com tantas esposas, não posso deixar de compensá-las. Enquanto Yami estava em reclusão, os exames Chunin estavam a todo vapor. Na competição de hoje, Kurotsushi derrotou 3 oponentes com facilidade e garantiu uma vaga na próxima fase. Era certo que ela se tornaria uma Chunin. No entanto, para se tornar uma Jounin, ela precisaria completar indicadores de missão suficientes dentro de um ano antes de se candidatar. Foi por isso que os exames Chunin foram realizados por último, já que um salto triplo era impossível. Após a competição, Kurotsushi estava prestes a encontrar a equipe do casamento para discutir suas ideias quando seu pai, Kitsushi, surgiu furtivamente do chão. Kurotsushi, o velho está te procurando, venha comigo. Vovô? As pálpebras de Kurotsushi se contraíram. Ele não vai fazer nada de novo, vai? Pai, você não pode segui-lo e fazer alguma besteira. Até mesmo as pálpebras do ingênuo Kitsushi se contraíram ao ouvir Kurotsushi reclamando de Onoki, e ele disse, infeliz, o velho não é nenhum tolo. Será que ele conseguirá abalar a atual Konoha? Não pense bobagens. Embora eu não saiba o que o velho quer que você faça, com certeza não é o que você está pensando.
Kurotsushi soltou um suspiro de alívio e seguiu Kitsushi até a residência de Onoki. Na área rica da parte leste de Konoha, Onoki comprou uma mansão. Depois de se mudar, ele raramente aparecia e vivia isolado. Não era porque ele tinha medo de ser temido por Yami e queria minimizar sua presença. Era simplesmente porque ele estava cansado. Anteriormente, Yami havia contratado ninjas de outras aldeias para plantar árvores e minerar, mas não demonstrou favoritismo por Onoki e Kitsushi devido às suas identidades. Os dois também foram juntos às minas. Principalmente por causa de seus próprios erros, muitos de seus subordinados morreram na guerra. Onoki sentia-se culpado, então frequentemente ajudava outros a concluir tarefas nas minas, drenando seu chakra e força física todos os dias. Nem mesmo um jovem forte como Kakashi teria sido capaz de suportar um trabalho tão exaustivo por meio ano, quanto mais um homem idoso como ele. Assim, quando o castigo terminou e ele retornou a Konoha, Onoki ficou gravemente doente e só se recuperou com a ajuda da solução nutritiva avançada desenvolvida por Yakushi Kabuto e Konoha. Caso contrário, antes do casamento, Kurotsushi teria que ter comparecido primeiro ao funeral de Onoki. Kurotsushi, venha e sente-se. O vovô acabou de fazer um chá, venha experimentar. Onoki estava sentado no sofá e cumprimentou Kurotsushi com um sorriso. Seu corpo baixo e as almofadas macias o fizeram afundar no assento. A água em Konoha é realmente boa. Tem um aroma fresco e é muito melhor do que a água da nossa região. Kurotsushi bebeu obedientemente uma xícara de chá, mas também observava secretamente a expressão de Onoki. Ao perceber que Onoki realmente não demonstrava tristeza ou pesar pela derrota, ela respirou aliviada. Onoki era uma raposa tão experiente que percebeu todos os truques de Kurotsushi e caiu na gargalhada. Kurotsushi, você acha que eu ainda estou inquieto pensando em como derrubar Yami e Konoha? Kurotsushi mostrou a língua de forma brincalhona. Vovô, de jeito nenhum. Eu só queria ver se você estava bem. Onoki sorriu e não revelou sua desculpa, mas simplesmente explicou para si mesmo. Na verdade, muitas coisas se tornam mais fáceis se você as encarar de forma positiva. Além disso, Yami se saiu melhor do que eu, melhor do que qualquer outro Tsuchikage. Eu também descobri. O mundo pacífico dos ninjas é o que a maioria das pessoas deseja para viver. Além disso, com a repressão de Yami, até mesmo as pessoas mais ambiciosas e ardilosas não têm onde demonstrar suas habilidades. Onoki suspirou. Este é o desespero causado pela força absoluta. Na verdade, havia um ponto importantíssimo que Onoki não disse, mas que ele compreendia em seu íntimo. Essa era a política de tratamento igualitário de Yami, assim como essa seleção, que foi completamente transparente e aberta. Tanto os antigos ninjas de Konoha quanto os recém-chegados seguiam um único conjunto de regras, onde os capazes progrediam e os fracos ficavam para trás. O caminho ascendente existia, e a possibilidade de alguém percorrê-lo dependia inteiramente de sua própria capacidade. Não haveria impacto visível a curto prazo, mas com o tempo, até mesmo esses ninjas naturalizados protegeriam Konoha inconscientemente. Para ser preciso, eles estavam protegendo seus próprios interesses e mantendo um ambiente de trabalho saudável. Ao ouvir as palavras sinceras de Onoki, Kurotsushi imediatamente abriu um largo sorriso. Vovô, que bom que você entendeu. Qual o sentido de lutar e matar todos os dias? Não seria melhor para você simplesmente aproveitar a sua velhice em paz? Sim, claro. Onoki sorriu e assentiu. Mas não será tarde demais para pensar em aposentadoria depois que o vovô lhe dera a última lição. Kurotsushi sabia que esse também era o motivo pelo qual Onoki a havia chamado ali hoje e perguntou curiosa. Que lição? É muito simples. Onoki disse com leveza, como competir por favores. Capítulo 278. Kurotsushi ficou chocada, não conseguia acreditar no que ouvia. O que o vovô acabou de dizer? Competir por favores? O belo rosto de Kurotsushi ficou subitamente vermelho, e o calor fez sua cabeça girar. Ao abordar esse assunto com os pais, todos reagiriam da mesma forma, sentindo-se extremamente constrangidos. Vovô, do que você está falando? Eu não disse isso. Onoki balançou a cabeça sem demonstrar qualquer constrangimento, e disse solenemente, embora nossa família seja plebeia e sejamos monogâmicos. Também tive contato com nobres e daímios, e o número de mulheres que eles possuem é ainda maior do que o de Yami. Conquistar a simpatia de alguém é de fato uma ciência. Não quero que você influencie Yami a se aproximar dos antigos ninjas de Iva. O ambiente em que eles vivem já é muito bom. Estou fazendo isso por você, Kurotsushi. Para mim? Kurotsushi respondeu inconscientemente, eu não preciso. Não, você precisa. Onoki interrompeu a sofística de Kurotsushi. Kurotsushi, você não quer que os outros recebam mais amor enquanto você só pode assistir de canto, não é? Kurotsushi permaneceu em silêncio. Essa frase a atingiu em cheio. Superficialmente, Yami é gentil com todos, mas os corações das pessoas não são iguais, ainda existem diferenças. A mais querida não, a mais amada é Uchiha Izumi, seguida por Ikari, Pakura, Kurenai, Yugao e aquelas que acompanharam Yami durante toda a jornada. Para personagens como Hinata, Karin e Ino por serem jovens, Yami as trata como filhas e as mima um pouco mais. Quanto a ela tinha certeza de que Yami gostava muito de suas pernas, mas era difícil dizer algo sobre ela como um todo. Afinal, ela havia resistido por causa da aldeia, e o tempo que tinha para abrir seu coração era muito curto. Onoki sorriu levemente e começou a dar a Kurotsushi sua última lição.
Nunca subestime a experiência de um homem idoso, especialmente um que já esteve no auge do mundo ninja e era conhecido como o indeciso. A compreensão que Onoki tem da natureza humana e as muitas coisas que ele vivenciou e compreendeu podem servir como material didático para o crescimento de Kurotsushi. Talvez ela não entenda isso agora, mas quando se deparar com algo, lembrar-se de uma determinada frase será suficiente para lhe ser de grande ajuda. Bem fora de Konoha, também havia pessoas preocupadas com Yami. Após a unificação do mundo ninja, o sonho da antiga organização Akatsuki, ou seja, de Nagato, Yaiko e Konan, se concretizou. Mas isso não significava que Konan iria se aposentar. Mesmo que ela quisesse se aposentar, Yami não concordaria. Quando as pessoas têm tempo livre, começam a ter pensamentos aleatórios, especialmente depois de vivenciarem mudanças drásticas. Sem o apoio de ideais, é fácil para elas se tornarem cadáveres ambulantes. Então Yami teve uma conversa com Konan. Desde então, Konan tornou-se membro do governo mundial, incluindo os 6 caminhos de Yami. Eles são responsáveis pelo departamento de disciplina e patrulham o mundo ninja. Tem prioridade na aplicação da lei em todos os assuntos. Este é um poder muito assustador. Quando necessário, os Zambu que estão em missão devem cooperar com a raiz. No entanto, depois de conceder esse poder a Konan, Yami não se preocupou nem um pouco com a possibilidade de ela fazer algo errado. Recentemente, um grande número de ninjas foi transferido para Konoha. Então Konan tomou a iniciativa de se candidatar para patrulhar o mundo ninja e prevenir o surgimento de quaisquer fatores instáveis. Inicialmente, ela queria vir sozinha, mas a Jizai tomou a iniciativa de segui-la. A Jizai, o casamento é daqui a alguns dias, por que você ainda está me seguindo? A expressão de Konan ainda era fria, mas seu tom havia se suavizado bastante. Konan-sensei. A Jizai hesitou por um momento e finalmente perguntou em voz baixa, Yami-sama também preparou um vestido de noiva para você. As pupilas de Konan dilataram instantaneamente. O vestido de noiva dela? A Jizai puxou a manga de Konan e depois que ela voltou a si, continuou a usar o método de Yami. Não era difícil, bastava persuasão. Yami-sama disse que todos deveriam olhar para frente. Você é o anjo dele agora, então vestir um vestido de noiva para ele. É o que você também deve fazer. Konan não respondeu, apenas olhou para o pôr do sol ao longe. Quanto aos sentimentos, o máximo que ela sentia por Yami agora era gratidão e admiração. Quanto ao amor, fazia pouco tempo que haviam passado de inimigos a amigos íntimos. Como poderia existir tal coisa? Mas essa é a personalidade dela. Ela vai, inconscientemente, se apoiar nas pessoas fortes ao seu redor e seguir os passos de outras pessoas. Antes era Yaiko, depois foi Nagato, e agora é Yami. No passado, nenhum dos dois havia mencionado qualquer questão sobre homens e mulheres para ela, em prol de seus próprios sonhos, mas agora Yami tocou no assunto, o que deixou Konan confusa. Como é o vestido de noiva? Você já ouviu? Perguntou Konan de repente. A Jizai piscou de um jeito bobo, obviamente confusa com a pergunta repentina, e balançou a cabeça depois de um tempo. Seu vestido de noiva foi desenhado por Izumi-san e Ino. Não entendi. Então vamos voltar e dar uma olhada. Um par de asas de origami apareceu lentamente atrás de Konan. Ela agarrou a mão da Loli e voou em direção a Konoha. Mesmo agora, ela ainda não havia se decidido, mas já que Yami queria que ela voltasse, ela voltaria primeiro para ver o que aconteceria. A Jizai sentiu-se inquieta ao olhar para Konan, cuja expressão permanecia calma. Isso é uma promessa ou não? Capítulo 279. Quando Konan voltou para a vila, a princípio não viu Yami. Yami ainda estava estudando os olhos de Ishiki. Num piscar de olhos, passaram-se alguns dias e a rodada final dos exames Chunin estava a todo vapor, chegando ao fim. O mesmo se aplicava à pesquisa de Yami. Ele havia percebido completamente através daquele estranho olho negro. Yami abriu os olhos e uma luz dourada passou rapidamente, antes de retornar ao estado escarlate do Mangekyou Sharingan. Isso é um pouco tendencioso. Yami simplesmente prefere esse tipo de lente de contato bonita. Isso não significa que seus olhos só possam usar as funções do Mangekyou. O sábio dos 6 caminhos possuía um conhecimento muito profundo de chakra. A essência do Doujutsu é a liberação Yin. Aos olhos de Yami, esse velho dos 6 caminhos também podia usar a habilidade básica do Tenseigan. Quanto à pupila negra de Ishiki, ou ao Rinnegan na palma da mão de Momoshiki, a linhagem sanguínea de Kaguya não é pura o suficiente, e essa limitação não pode ser superada pela compreensão do chakra. O mundo de Naruto gira em torno de linhagens sanguíneas distintas, e isso é ainda mais verdadeiro fora deste planeta. Caso contrário, Ishiki não teria ficado tão surpreso ao descobrir que a linhagem sanguínea usada por Yami era mais forte que a sua. De acordo com a divisão de estágios de crescimento da raça interestelar Otsutsuki, Yami, que está na casa dos 20 anos, na verdade não é diferente de um bebê. Conforme ele cresce naturalmente, suas pupilas negras e olhos puros despertarão lentamente e serão dominados por ele. Contudo, agora com os olhos de Ishiki como ponto de partida, esse processo foi encurtado em centenas de anos. Após estudar por alguns dias e absorver o poder da pupila, Yami naturalmente dominou a habilidade da pupila negra e fundiu o espaço extra-aberto com Takamagahara. Hoje, a área de Takamagahara expandiu-se drasticamente e é quase idêntica ao antigo território da Terra do Fogo. Se continuar a se desenvolver, mais cedo ou mais tarde se tornará um mundo real. Após esfregar as órbitas oculares, o olho direito de Yami saiu como uma bola de vidro. Ele colocou o olho no recipiente de cultura que havia sido preparado há muito tempo e, em seguida, o substituiu pelo olho de Ishiki. Após piscar 2 vezes, um vórtice surgiu imediatamente no espaço. O vórtice continuou a se expandir e uma 10 caudas caiu dele. Esta é a 10 caudas de Ishiki.
Ele foi gravemente ferido pelo ataque surpresa de Kaguya, e a 10 Caudas que se fundiu com ele também ficou gravemente ferida. Ele foi escondido no subespaço para hibernar e se recuperar. Após ser libertada, a 10 Caudas entrou em contato com a energia natural do mundo ninja e começou a mostrar sinais de recuperação. Yami nem deu tempo para a criatura recuperar a consciência. Ele pressionou a palma da mão sobre o corpo da 10 Caudas e começou a devorar tudo o que ela tinha. Chakra, energia vital, tudo se transformou em nutrientes, fortalecendo seu corpo e até mesmo sua essência vital, e ele quase gritou de alívio. A evolução resultante da ingestão da 10 Caudas foi muito mais poderosa do que a resultante da ingestão de um Otsutsuki. Yami sentiu como se cada célula do seu corpo estivesse vibrando de alegria, e a quantidade de chakra que ele conseguia armazenar aumentava a uma velocidade assustadora. Até o fim, quando restou apenas uma casca ressequida para 10 Caudas, ele parou com uma sensação de desejo não realizado e levou um longo tempo para se acalmar. Isso é muito estranho. Yami acariciou o queixo, olhando para a casca seca, e de repente sentiu que algo estava errado. A besta de 10 Caudas é estranha, e o clã Otsutsuki é ainda mais estranho. Um Otsutsuki aleijado lhe trouxe benefícios inimagináveis. E se ele devorasse mais Otsutsuki? Plantar árvores e comer seus frutos não é tão bom quanto comer os frutos plantados por outros. Os frutos produzidos por outros evoluem mais rapidamente. Yami teve uma premonição de que no futuro certamente enfrentaria aqueles Otsutsuki que transcenderam, mesmo que apenas porque uma pessoa pode alcançar o nível mais elevado. Yami acenou com a mão, colocou a casca ressequida em Takamagahara, saiu da sala de treinamento e voltou para casa. Você voltou? Quando Kurotsushi, que estava descendo as escadas, viu Yami, seus olhos brilharam e ela caminhou em direção a ele com a velocidade de um raio. O vestido de cintura alta deixava aquelas pernas redondas e bonitas vagamente visíveis, acrescentando um toque de charme. Pelo menos os olhos de Yami nunca se desviaram dela. Após a orientação de Onoki, embora Kurotsushi ainda fosse um pouco tímida, ela demonstrou suas qualidades abertamente. Sentou-se obedientemente nos braços do garoto, apoiando a cabeça em seu peito. Sentia sua falta. Yami ficou um pouco surpreso com as mudanças de Kurotsushi, mas não disse muito. Ele acariciou a cabecinha dela. Como estão os preparativos para o casamento? Kurotsushi disse com voz delicada. Quase terminamos o que precisávamos fazer, mas de repente apareceu mais uma pessoa, então algumas partes precisam ser ajustadas. Yami ergueu as sobrancelhas. Há mais uma pessoa. Conan concordou? Bem, ela veio te ver. Ela ainda não tinha se decidido, mas depois de conversar com Ikari, ela concordou. Você compreende meus esforços meticulosos. A mão de Yami em volta de Kurotsushi desceu inconscientemente, e ele suspirou. Eu só quero dar um lar para uma mulher pobre como Conan. É tão fácil ser mal interpretada. Capítulo 280. Embora estivesse se tornando cada vez mais um canalha, Yami ainda cumpria seus deveres básicos como homem de forma conscienciosa, sem qualquer traço de preguiça. Pelo menos com tantas mulheres na família, nenhuma delas disse que ele era incapaz. Após comer e beber, Kurotsushi adormeceu satisfeita. O suor molhava seus cabelos e grudava em seu rosto. Yami olhou para a garota de rosto corado. Embora não soubesse o porquê, percebeu que a tristeza que antes se escondia entre as sobrancelhas de Kurotsushi havia desaparecido. Mesmo em seu sono profundo, os cantos de sua boca estavam levemente erguidos, e era óbvio que ela estava de bom humor. Ele imaginou que pudesse ter algo a ver com Onoki. Será que esse velho se tornou completamente honesto? Contudo, Yami não era do tipo que se aprofundava nas coisas. Independentemente do motivo, tudo indicava que as coisas estavam caminhando numa boa direção e a situação também se encaminhava para uma evolução. Contanto que ele estivesse feliz, isso bastava. Ajeitando delicadamente a ponta da colcha para Kurotsushi, que adorava chutá-la, Yami saiu silenciosamente do quarto. Espalhou sua percepção e logo encontrou o chakra pertencente a Conan. Nesse momento, Conan estava no auditório que havia sido construído temporariamente para o casamento. Ela estava no segundo andar e observava as pessoas que se movimentavam lá embaixo. Seu olhar estava vago, como se estivesse em transe. No entanto, quando Conan ouviu os passos, imediatamente recobrou os sentidos e se virou. Ao perceber que era Yami, ela inconscientemente desviou o olhar e o cumprimentou em voz baixa. Você está fora. Yami caminhou até a grade, parou ao lado de Conan e assentiu com um sorriso. Ouvi dizer que você concordou. Fiquei tão feliz que não consegui mais treinar. Pelo menos devemos conversar sobre isso depois do casamento, não é? No passado, Conan sempre usava a frieza como uma forma de se proteger, e mantinha uma expressão impassível diante de qualquer pessoa. Mas agora, depois de ouvir as provocações de Yami, ela mal conseguia manter a compostura. Conan lançou um olhar furioso para Yami. Minha promessa de me casar com você não significa que eu goste de você. Pelo menos, eu ainda não gosto de você. Esta é apenas uma tarefa que você me deu, não pense muito nisso. Eu entendo. Eu entendo. Yami assentiu repetidamente. Não importa se gostamos ou não. O mais importante para nós dois é vivermos uma boa vida. Conan ficou sem palavras. Ela percebeu que sempre conseguia ouvir todo tipo de palavra estranha saindo da boca de Yami. Havia alguns funcionários por perto, mas eles sabiamente saíram depois de verem Yami aparecer. Agora só havia Yami e Conan em todo o salão. Assim que os dois ficaram em silêncio, o clima ficou um tanto constrangedor e ambíguo. Ao ver Yami encarando as flores de papel em sua cabeça, Conan sentiu o rosto corar e inconscientemente começou a espantá-lo. Olha só para você, espantou todo mundo assim que chegou. Se não tiver mais nada a acrescentar, vá embora agora e não atrapalhe o trabalho dos outros. Você não tem nada para fazer? Yami pegou a mãozinha fria de Conan e a conduziu para fora sem dizer nada. Já que nós duas estamos atrapalhando, vamos encontrar um lugar onde não atrapalhemos. Conheço uma boa casa de chá por lá. Ei, espere um minuto. Yami não devorou Conan de uma só vez.
A carne já havia caído na panela e acabaria em sua boca mais cedo ou mais tarde. Não havia necessidade de pressa para comê-la enquanto ainda estava meio cozida. Ele passou a tarde inteira conversando com a Conan sobre tudo e mais um pouco, e nem sequer houve uma conversa significativa. Mas existe um ditado antigo que faz sentido. Se ela não tem experiência, leve-a para conhecer o mundo. Se ela já tem muita experiência, ande no carrossel com ela. Conan era uma pessoa infeliz que havia passado por muitas vicissitudes na vida. Yami achou que valia a pena dedicar uma tarde para ajudá-la a relaxar. Depois que os dois saíram da sala de chá, o estado de Conan estava visivelmente muito melhor. No dia seguinte, o exame Chunin chegou ao fim, e hoje foi também o dia com o maior número de visitantes. Até a praça estava lotada de gente, porque a luta entre Naruto e Sasuke estava marcada para este dia. Com a presença de dois jogadores fortes, segundos apenas ao sábio dos 6 caminhos e a Yami. Até mesmo esse tipo de jogo de bullying ainda pode atrair muita gente para assistir. Até o Yami veio assistir ao show. Você contou para o Naruto o que eu disse? Dentro do camarote, Yami estava comendo melancia quando de repente se lembrou de algo e se virou para olhar para Kakashi, que estava encostado na parede lendo um livro pornográfico. O quê? Kakashi ficou atônito por um momento antes de reagir. Não posso usar o modo sábio e o Mangekyou? Sim. Yami assentiu com a cabeça. Claro. Kakashi sorriu, impotente. Mas não acho que seja necessário. Com a força deles, podem vencer facilmente até mesmo com taijutsu puro. Essa instrução é um tanto desnecessária. Yami sorriu sem se comprometer. Sasuke é legal, mas quanto a Naruto, nada do que ele faz me surpreende. Kakashi ficou sem palavras. Em breve, a competição começou. Os camarões pequenos na frente não causaram nenhuma comoção, e ninguém veio atrás deles. Foi só no intervalo, quando Sasuke entrou em campo, que a cena ficou animada. Também havia mosaicos gigantes pendurados em ambos os lados da arquibancada, com o desenho do belo rosto de Sasuke. Até mesmo Yami ficou estupefato com essa operação. Quando foi que o Sasuke ficou tão popular? Ele está quase me ameaçando. Capítulo 281. Sasuke-kun. Vamos lá. Sasuke, você é o melhor. Houve aplausos e gritos de muitas garotas na plateia. Até Sasuke, que já tinha visto grandes cenas antes, tinha uma expressão tensa ao aparecer no palco, fingindo ser surdo e não ouvir nada. O oponente de Sasuke, por outro lado, tinha uma expressão de desespero no rosto. A rodada final do exame Chunin consiste em 3 rodadas, e apenas aqueles que vencem todas as 3 se tornam o vencedor final do exame Chunin. Ele se esforçou muito para derrotar 2 inimigos poderosos ao longo do caminho, mas infelizmente, encontrou Sasuke na última rodada. Mas o que ele pode fazer em relação ao azar? Como disseram acima, a sorte também faz parte da força. Quem gostaria de se juntar a um azarado? Ele ouviu dizer que entre os Jounin especiais havia uma garota extremamente sortuda. Ela havia obtido as ferramentas ninja do sábio dos 6 caminhos durante a Guerra Ninja e confiava unicamente no poder dessas ferramentas para se firmar como uma Jounin especial. Infelizmente, ele não teve esse destino. Com um suspiro silencioso no coração, o oponente de Sasuke fez um selo de oposição em direção a Sasuke, e Sasuke retribuiu o gesto com seriedade. Esse conjunto de regras de etiqueta hipócritas que parecia ser apenas uma brincadeira em outras aldeias, acabou se tornando o procedimento padrão. Ao comando de Kitsushi, o árbitro, a batalha começou oficialmente. Sasuke não matou seu oponente instantaneamente, mas permitiu que ele usasse seu ninjutsu e taijutsu para demonstrar sua força. Isso teria sido inimaginável para Sasuke no passado. Mas agora, com a contenção de Mikoto, o temperamento de Sasuke havia melhorado bastante, e ele gradualmente começou a considerar os outros. Claro, o ponto mais importante era que matar um Chunin instantaneamente não servia para se exibir. Acredite ou não, se o oponente fosse Kakashi, o atual segundo pilar começaria direto com Rin. Após 2 minutos, Sasuke sentiu que era a hora certa, então mudou sua postura defensiva anterior e lançou um ataque feroz. Ele não usou velocidade e força bruta, mas confiou em suas habilidades perfeitas e na intuição do Sharingan para subjugar facilmente seu oponente. Aplausos e vivas estrondosos ecoaram novamente no local. Os especialistas observam os detalhes, enquanto os leigos se encantam com a emoção. Para aqueles espectadores que não conheciam muito sobre ninjas, as lutas de Sasuke eram extremamente divertidas. Ele era muito habilidoso tanto no ataque quanto na defesa, o que era empolgante de assistir. Aos olhos dos ninjas de nível mestre, o taijutsu de Sasuke era completamente único. Gai ficou tão empolgado que queria puxar Sasuke para longe e travar uma boa luta com ele. No passado, o foco deles era o poderoso Sharingan de Sasuke, mas agora eles ficaram chocados ao descobrir que Sasuke era terrivelmente forte em todos os aspectos. Yami também ficou bastante satisfeito com o desempenho de Sasuke. O que o satisfez não foi a força de Sasuke, mas sim a sua personalidade que estava mudando gradualmente. Na linha do tempo original, Sasuke era arrogante e cheio de ódio no início, e não perdia nenhuma oportunidade de se exibir. Mas posteriormente, ele se tornou completamente dócil, recusando-se a reimplantar sua mão quebrada e clamando constantemente por redenção. O Sasuke atual havia sido treinado por ele da maneira correta. Ao contrário de Naruto, que tendia a ser um santo, Sasuke também era um vingador com apenas ódio em seu coração. Na verdade, Sasuke era o melhor candidato para ser o próximo Hokage depois de Shizui, na opinião de Yami. Mas ele não revelaria sua atitude. Shizui ainda era jovem e conseguiria lidar com isso por um tempo. O que aconteceria a seguir seria deixado para as gerações futuras. Yami lançou um olhar estranho para Kakashi mais uma vez. Embora Kakashi fosse um Hokage de transição, ele se lembrava de que Kakashi era muito capaz.
Quando entregou a vila a Naruto, Konoha passou por mudanças drásticas, transformando-se de uma sociedade primitiva em uma era moderna e eletrificada. Um homem tão bom não deveria ser desperdiçado. Kakashi, que estava lendo um livro adulto, de repente sentiu um arrepio. Ele olhou para cima e ao redor atentamente, mas não encontrou nada. Enquanto Yami pensava em como lidar com Kakashi, o jogo ainda estava em andamento. Com o fim se aproximando, finalmente chegou a vez de Naruto aparecer. Com um sorriso puro e ingênuo, Naruto saiu do corredor do estádio, acenando animadamente para o público ao longo do caminho. O oponente de Naruto era Konohamaru, que tinha uma expressão carrancuda. Quando Yami assumiu o cargo de Hokage, ele teve um conflito com esse jovem mestre mimado, mas Yami não levou o rapazinho a sério e o ignorou completamente depois disso. Ele não suprimiria um órfão, pois a família Sarutobi sofreu pesadas perdas nesta guerra ninja. Konohamaru, meu oponente é você. Naruto riu com as mãos na cintura. Ele tinha um bom relacionamento com Konohamaru e já havia levado os 3 pequenos consigo quando foram em missões na escola ninja. Naruto-ni, eu não quero te encontrar, disse Konohamaru, infeliz. Ele finalmente havia chegado à última rodada, mas acabou falhando no último obstáculo. Seria estranho se ele estivesse feliz. Ah, não fique com raiva. Naruto acenou com as mãos e disse orgulhosamente, não é problema se eu perder para o futuro Hokage. Vamos lá, serei como Sasuke e deixarei você mostrar toda a sua força antes de derrotá-lo. Como era de se esperar, somos boas amigas que compartilham uma colcha. Estamos dispostas a brigar até por uma coisa tão pequena. Mas Konohamaru balançou a cabeça e disse, esquece Naruto-ni. Eu definitivamente conseguiria avançar se não tivesse encontrado vocês da próxima vez. Depois de dizer isso, ele mudou de assunto. Mas eu quero ver toda a força do Naruto-ni para saber o quão grande é a diferença entre você e eu. Sem problemas. Naruto concordou naturalmente com esse pequeno pedido. Além disso, isso poderia ser considerado um pedido? Era simplesmente uma oportunidade de se exibir para os outros. Está chegando, Kurama. Naruto gritou, e então uma enorme raposa dourada apareceu na arena. O chakra totalmente materializado trouxe uma pressão tremenda para todos os presentes, e a respiração tornou-se um pouco difícil. Konohamaru e seus amigos mais próximos já estavam perplexos, olhando fixamente para Naruto, que estava parado dentro do demônio raposa. Mas Yami, dentro do camarote, sentiu os olhos escurecerem e quase desmaiou. Nos olhos da raposa de chakra havia um par de pupilas. Capítulo 282. Quando Naruto ativa o modo raposa de energia, saiba que após entrar nesse modo, suas pupilas se tornarão estreitas e alongadas, com formato vertical. Se você ativar o modo sábio para transformá-lo em uma raposa sábia, a pupila se transformará em uma cruz. Mas notícias, Naruto quebrou as regras. A boa notícia é que, ao contrário do modo sábio normal de Naruto, onde a sombra nos olhos é muito óbvia, o modo raposa sábia só apareceu algumas vezes durante a última grande guerra ninja e como foi no período posterior à batalha. Poucas pessoas puderam observá-lo de perto. As únicas pessoas que entendem de energia natural são os irmãos Seju Hashirama e Tobirama. Hashirama foi para a prisão para acompanhar o Uchiha Madara, enquanto Tobirama estava ocupado resolvendo assuntos oficiais. A julgar pelas reações da plateia e dos outros ninjas, eles não pareciam ter percebido que Naruto estava usando o modo sábio, ou estavam apenas fingindo que não sabiam. Yami realmente não queria perder sua reputação no setor educacional, então ele bolou esse método para encobrir seu erro. No entanto, antes que ele pudesse se decidir, Sasuke saltou para fora. A princípio, Sasuke não reagiu. Afinal, Kakashi havia falado sobre essa regra há mais de um mês, e ele não a levou a sério na época. Mas através da percepção do Rinnegan, ele viu uma grande quantidade de energia natural fluindo para o corpo da raposa sábia e murmurou para si mesmo, que exibido. Ele até usou o modo sábio. Isso imediatamente o fez lembrar daquela regra aparentemente inútil, e seu cérebro instantaneamente ficou eletrizado. O corpo de Sasuke reagiu mais rápido que seu cérebro. O estilo relâmpago ativou instantaneamente suas células musculares e ele invadiu o local usando a técnica de cintilação corporal, mais rápido que Shizui, bloqueando o caminho entre Naruto e o atordoado Konohamaru. Espere, este jogo acabou. Sasuke também usou seu excelente controle de chakra para garantir que os presentes pudessem ouvir suas palavras com clareza. Naruto, você se esqueceu? Antes do exame Chunin, Kakashi disse especificamente para você e para mim não usarmos o modo sábio nem as técnicas do Mangekyou Sharingan. Vocês estão quebrando as regras. Hahaha, hein? Naruto estava rindo quando ouviu as palavras de Sasuke e engasgou, quase se sufocando até a morte. Como Kurama conseguiu ativar o poder ao máximo e até mesmo condensar a energia natural para si? De repente, o rosto de Naruto empalideceu e sua mente começou a trabalhar a mil vendo-o assim. Sasuke sentiu pena, mas esse sentimento logo se dissipou ao sair da cama. Pelo contrário, os cantos de sua boca se curvaram para cima e ele não conseguiu conter esse sorriso, por mais que tentasse. Desculpe, Naruto, talvez este seja um mundo adulto. Contanto que você seja eliminado desta vez, pelo menos nos próximos anos, meu título ninja estará um nível acima do seu. Aí poderei rir de você como bem entender. Na corrida para o Hokage, estou na frente. Ah, Kurama, o que você está fazendo? Eu só preciso do seu chakra. Não preciso que você me ajude a refinar a energia natural. A defesa de Naruto foi completamente quebrada. Considerando seu relacionamento com Sasuke, como ele poderia não entender o que Sasuke estava pensando? Desta vez a perda é enorme. Diante do comportamento de Naruto de transferir a culpa, a Kyuubi em seu corpo não se deixou vencer.
Agora Naruto pode acessar seu chakra sem nem mesmo dizer olá, ele pode usá-lo diretamente sempre que quiser. Ficou claro que foi Naruto quem drenou toda a energia, e ele o culpou. O homem e a raposa começaram a discutir em público. Os outros não conseguiam ouvir a voz de Kurama, apenas os gritos de Naruto. Quanto a Sasuke, ele já havia terminado seu trabalho e partido, escondendo suas conquistas e sua fama, e discretamente saiu de cena. A plateia estava em alvoroço com as pessoas cochichando entre si. O rosto de Yami empalideceu. Ele é o Hokage, a primeira pessoa a unificar o mundo ninja, mas seu aprendiz sequer consegue passar no exame Chunin. Como ele pode ter a audácia de ficar aqui? No dia seguinte, Naruto, que havia falhado no teste, foi espancado por Yami em vingança por ter arruinado sua reputação no mundo acadêmico. Quando se cansou de lutar, deixou Kaguya continuar por ele. De qualquer forma, Naruto não podia ficar ocioso. Um dia depois, a cabeça de porco de Naruto estava tão inchada que nem mesmo Minato conseguiu reconhecê-lo. No dia seguinte, Sasuke também foi parado por Yami para receber uma bronca. Se Sasuke não tivesse avisado, ele poderia ter se safado. Yami percebeu claramente suas artimanhas e, naturalmente, não pôde deixá-lo escapar. Mas a cabeça de porco de Sasuke ainda era um pouco menor que a de Naruto no final, porque ele tinha gentil Mikoto para interceder por ele. Afinal, ele era meio filho dele, então Yami mostrou alguma misericórdia. Esse dia infernal durou 3 dias até o casamento, quando Yami libertou os dois. Deu-lhes uma noite para curar seus ferimentos e os proibiu de comparecer ao seu casamento com cabeças de porco. Até que esse desastre terminasse, Naruto estava tão animado que chorou. Ele jurou que nunca mais usaria o modo sábio e que não permitiria que Kurama condensasse energia natural até passar no exame Chunin. Caso contrário, se isso acontecer novamente, alguém vai morrer. E assim finalmente chegou o dia do casamento de Yami, que também foi o dia em que ele abdicou do cargo de Hokage e Shizui assumiu oficialmente o posto. Todos os empresários e políticos proeminentes do mundo inteiro, assim como os ninjas mais importantes do sistema de Konoha, retornaram à vila para testemunhar o casamento do século. Capítulo 283. A lanterna da esquerda está torta. Mova um pouco para a direita, só mais um pouquinho. Pronto. Como você se tornou um Chunin com tanto controle? Seja mais gentil, mova-o só um pouquinho. Ei, onde está a placa da família Yamanaka? Depressa, tragam-na para cá. E se os outros não conseguirem encontrar o caminho? No dia do casamento, Yuji ficou na entrada do local conversando sem parar e coordenando os preparativos finais. Além disso, dentro do local, nos bastidores e no ponto de transmissão ao vivo do lado de fora, sempre havia um Mangekyou Uchiha presente para garantir que tudo corresse conforme o planejado. Por volta das 9 horas, Yuji enxugou o suor da testa e correu para a recepção, observando os convidados chegarem e partirem enquanto registrava os presentes que traziam. Essa etapa foi crucial. Ela não só mostrou quem não podia recusar o convite, mas também quem enviou um presente insincero que não condizia com seu status. Essa foi uma tarefa designada pelo próprio Yami. Ele tinha que observar atentamente para garantir que ninguém escapasse da vigilância. Quem doava menos tinha problemas de raciocínio e conflitos com a Vila da Folha e o governo mundial. Devem receber atenção especial e quando chegar a hora certa devem ser transformadas. Como havia muitos convidados hoje, foram necessários vários balcões de inscrição. Yuichi, Yumi e outros atuaram como recepcionistas e, de fato, constataram que alguns atendentes estavam sendo claramente negligentes. Eles reconheceram alguns daqueles nomes, pois eram ninjas de outros países importantes. Olharam uns para os outros com frieza nos olhos. Ainda não desisti. 10 horas. Os convidados entraram, num total de 3.000 pessoas, e sentaram-se em 300 mesas no auditório. Kakashi detestava comer aipo, mas hoje comeu com mais prazer do que qualquer outra pessoa, chegando até a derramar lágrimas de emoção enquanto comia. Kakashi, por que você está tão sério? Gai, que estava sentado ao lado dele, olhou para Kakashi sem palavras. Eu me lembro que você não gostava de aipo. Por que mudou de repente seu paladar? Na pior das hipóteses, posso comprar uma dúzia de libras para você hoje à noite. Não passe vergonha no casamento do Yami. Vá embora. Kakashi lançou um olhar fulminante para Gai. Gai estava completamente confuso e queria perguntar algo, mas o apresentador, Yakushi Kabuto, subiu ao palco e pediu a todos que ficassem em silêncio. Antes do casamento, houve a cerimônia de abdicação de Yami e a cerimônia de sucessão de Shizui. Embora Shizui já estivesse atuando como Hokage há algum tempo, uma transição formal era extremamente necessária. Quando Yami pessoalmente colocou o manto do sexto Hokage em Shizui, este ainda se emocionou. As emoções contidas nessas lágrimas eram complexas demais. Houve um tempo em que o clã Uchiha se encontrava na pior situação possível, chegando a cogitar uma rebelião. Quem poderia imaginar que um Hokage surgiria no clã em apenas 12 anos? Ele próprio fez muitas coisas erradas, usou métodos ridículos e imaturos para mudar seu destino, e até mesmo cultivou o Itachi extremo. Felizmente, Uchiha teve um salvador, e o mundo ninja acolheu um salvador. Foi Yami quem mudou o rumo do confronto milenar entre Senju e Uchiha, pondo fim às caóticas guerras nacionais. Yami-sama, farei o meu melhor para dar continuidade ao seu caminho e desenvolver Konoha. Shizui colocou o chapéu de Hokage e fez uma promessa solene a Yami, mas não ousou demonstrar muita confiança. Afinal, Konoha agora tinha muitas áreas e indústrias sob sua jurisdição, completamente diferente do passado. O que ele podia garantir era que dedicaria todos os seus esforços à raiz. Ao ouvir a promessa de Shizui, Yami deu de ombros, indiferente. Eu não sou aquele velho aposentado que ainda quer trabalhar. É seu direito fazer o que quiser. Você não precisa me prometer nada. Seja fiel à sua própria consciência. Yami não baixou a voz e todos os convidados ouviram. Muitos deles olharam para Onoki e Hiruzen. O rosto de Onoki ficou tão vermelho quanto seu nariz.
Já Hiruzen, o corpo do mundo impuro, não corou, mas o olhar de Tobirama quase se transformou em uma faca que o dilacerou. Vergonhoso, tão vergonhoso que ele tenha realmente ensinado um aprendiz tão ambicioso. Shizui ainda queria permanecer leal, mas Yami não lhe deu nenhuma chance. Levantou a mão, deixou os repórteres tirarem algumas fotos e depois o empurrou para fora do palco. Você realmente acha que esta é a sua cerimônia de sucessão? Isso é, no máximo, um aquecimento. O evento principal é o meu casamento. Após dispensar o pessoal irrelevante, Yami acenou com a mão e centenas de Chunin imediatamente se puseram a trabalhar. Bastaram alguns minutos para substituir algumas decorações por outras. De repente, o local se encheu de uma atmosfera festiva. Kabuto aproveitou a oportunidade para vestir um terno vermelho e iniciou o processo de casamento com um sorriso no rosto. Um tapete vermelho requintado estendia-se da plataforma até a entrada. Em pouco tempo, uma figura elegante após a outra apareceu no tapete vermelho. Uchiha Izumi, Uchiha Ikari, Tsunade, Yugao, Kurenai, Anko, Hinata, Ino, Karin, Shion, Kurotsushi, Otaru, Temari, Konan, Ajizai Mei, e outros. Cada vestido de noiva tinha um estilo diferente, desde shogansons a vestidos de noiva tradicionais, de kimonos a vestidos longos com franjas, realçando ao máximo a beleza feminina. Muitos homens e mulheres presentes ficaram fascinados pelos vestidos. Os olhos de Yami estavam cheios de espanto. Mesmo tendo assistido a sessões de prova de roupa muitas vezes, a atmosfera singular e a luz que entrava de fora ainda o deixavam deslumbrado. Ele ficou atônito por um momento. Foi somente quando Izumi foi a primeira a se aproximar dele que Yami voltou a si e não pôde deixar de suspirar. Você está tão linda hoje. Um resmungo discreto escapou da boca das mulheres, e Yami imediatamente acrescentou. Todas estão tão lindas hoje, tão lindas que mal consigo assimilar tudo. Então as mulheres o deixaram ir. O processo de casamento foi muito simples. Yami só precisou levá-los para oferecer chá aos mais velhos de ambos os lados. Os pais de algumas pessoas já haviam falecido, então Yami providenciou para que outros idosos e parentes próximos pudessem se mobilizar. Danzou sorriu mais hoje do que em toda a metade anterior de sua vida. Sua boca não se fechava, e seu estômago estava prestes a explodir de tanto chá que ele havia bebido, mas ele estava simplesmente feliz. Mesmo que o clã Shimura estivesse agora extinto, dependendo da família de Yami, eles poderiam rapidamente reproduzir um grande clã ninja. Não só o pai era o deus do mundo ninja, como as mães também possuíam talentos excepcionais. O clã Shimura logo superaria o clã Senju e se tornaria o clã mais formidável do mundo ninja. Após a última rodada de chá, Yami pousou sua xícara e ergueu sua taça de vinho em homenagem aos convidados. A paz é a coisa mais preciosa do mundo. Saúde. Bebida. Todos os convidados já estavam de pé, e quando Yami terminou de falar, eles fizeram uma leve reverência, ergueram seus copos e beberam tudo. A próxima parte foi comer e beber. Yami caminhava pelo local, bebendo em todos os lugares por onde passava. Ele havia se desvinculado de todas as suas funções. Seus antigos subordinados e velhos amigos pareciam muito mais à vontade na presença dele, mas ele bebia muito vinho. O banquete de casamento durou do meio-dia à noite, com muitas apresentações e sorteios entre um momento e outro. O clima atingiu o ápice quando 5 tubos de células de Hashirama sem efeitos colaterais foram distribuídos como prêmios, mas o rosto de Hashirama ficou verde. Irmão, você vai se acostumar. Tobirama riu, abandonando completamente sua imagem anterior de cara frio e reservado. Ao cair da noite, todos foram embora. Yami voltou para casa bêbado e se achando o máximo. Assim que abriu a porta, viu todas as noivas esperando na sala de estar do primeiro andar. Quando viram chegar, todas olharam para ele. Yami engoliu em seco, sentindo que algo estava errado, e perguntou com toda a sua força. Por que vocês estão todos olhando para mim? Estou cansado o dia todo. Vocês não querem descansar mais cedo? Yami-san, disse Izumi com um sorriso. O que você quer fazer, afinal? Yami ficou ainda mais assustado. Ikari ergueu o queixo com orgulho. Depois do casamento, é claro que precisamos ter o quarto nupcial. É isso aí. Yami suspirou aliviado. Não é como se tivéssemos acabado de nos casar. Esqueça. Se você quer uma cerimônia, então vamos fazer. Vamos começar com a Izumi. Você tem alguma objeção? Eu tenho uma opinião. Tsunade pousou a garrafa e limpou o canto da boca. Conversamos sobre como não seria apropriado que alguém chegasse atrasado em um dia tão especial, então vamos entrar todos juntos. Você vai assassinar seu marido. Yami abriu a porta e saiu correndo sem dizer uma palavra. As noivas imediatamente ficaram ansiosas e correram atrás dele usando seus próprios métodos. Yami, não fuja. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.